Olá, estamos com mais um Coma Bem no ar aqui pelo canal 15 da NET TV Unifra. Eu sou o Bebeto Badic, minha colega Tereza Cristina Blasi, da nutrição, eu do jornalismo. E hoje o programa vai ser muito simples, apenas pão e água. Pão e Que água? tal, Tereza? Só que o pão vai ser feito por nós. Na verdade, vai ser feito pela Tereza. Eu só fico aqui incomodando e fazendo algumas perguntas cretinas para ver se ela sabe responder. Será? Tereza, história do pão. Bom, Desde quando? Se a gente tem pão, sobrevive. se tem pão, sobrevive, e o pão tem uma história longa. Nós temos em torno de 10 mil anos, a primeira, quando o homem deixou de ser... obrigada, bebê. Deixou de ser nômade, ele passou a cultivar mais cereais. E a partir disso começar a utilizar esse cereal, bater esse cereal na pedra, misturar, e começou a se fazer pão. Isso há 10 mil anos. De 4 a 9 mil anos, os egípcios começaram a se especializar nisso, nos cereais, no plantio de cereais, e começaram a trabalhar mais o pão. Então, de fato, se a gente for pensar em história do pão, quem começou, de fato, a história do pão e começou venda do pão e trabalhar com o pão foram os egípcios. Mas os gregos, o que os gregos fizeram? Os gregos refinaram, eles criaram até uma associação. Os gregos chegaram a criar uma associação. E tem uma história de Homero, Ilíada e Odisseia, onde eles colocam que os romanos eram os comedores de farinha. Dentro da história. Então, de fato, o cultivo do trigo e a ingestão de pão, ela foi muito forte no Império Romano. E esse pão, ou seja, era a difusão, servido... né? A difusão. Não, Eles exportavam trigo. Eles exportavam eu estava lembrando trigo. agora que tu falaste dos egípcios, né? Alguns dos papiros mais antigos encontrados, algumas inscrições também, são de receitas de pão. Sim. Ou de cerveja. Com a cevada. Mesma coisa, mesma coisa. Só que hoje não é pão e cerveja, é pão e água. Aliás, a cevada dá para fazer pão também. Dá para fazer. A gente faz uma Mas, mistura. então, a base do pão é o que nós temos ali? Hoje nós vamos fazer, Bebeto, vamos utilizar a farinha branca. Lembrar que no Império Romano, como eu tinha eu exportava trigo. O Império Romano exportava trigo. E com a queda do Império Romano, simplesmente o trigo acabou. Se acabou essa cultura, se acabou essa exportação. Mas como o Império Romano foi fazendo todas as suas conquistas, todos os países experimentaram o trigo e gostaram do pão. E o que começou a acontecer? Começou que os outros países, por não terem, isso já... Na Idade Média, eu posso falar, no decurso de todo esse tempo, eu fazia pão com outras farinhas, fazia com centeio, fazia com cevada, que eram aqueles pães mais escuros, mais densos, né? E até hoje, a gente verifica, por exemplo, os alemães, eles fazem pães de centeio e aquele pão pesado, aquele pão escuro, que é uma característica e é um pão gostoso. Pretos, né? É um pão gostoso. Por exemplo, o centeio ele é bom, só que ele tem um pouco menos de glúten. Ele precisaria ser misturado com o trigo para melhorar a maleabilidade e crescer esse pão. Então, se a gente for olhar, na Idade Média, por exemplo, com toda essa evolução em relação à questão do cultivo e de fazer pão, o que eu tinha? Comer pão de farinha branca era para as elites. Eu não tinha, a população em geral comia farinha integral, não se comia farinha branca. Então isso aqui era um símbolo de status social. Então, eu acho que nós vamos fazer o pão agora, eu quero mostrar para vocês. É bom lembrar também da importância que tem o pão na Bíblia, né? Jesus reparte o pão. O corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, né? Para os muçulmanos, também para os judeus, né? Então, a gente tem o pão como o alimento da vida. Um alimento da vida. Nós só temos que tomar cuidado com o excesso, né, Bebeto? Poderíamos dizer, então, que nós estamos trabalhando com o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia.
Que isso daqui, esse aqui é o pão que foi feito com semente de alfazema, né? É, semente de alfazema, nós temos girassol, nós temos gergelim, uma série de sementes dentro desse pão. Então vamos lá, nós vamos fazer lá, qual pessoal. pão agora ali, Tereza? Esse pão, esse é o pão de farinha, de farinha branca. Gente, eu já deixei... O segredo do pão está no fermento. O fermento, tá? Eu utilizei para 600 gramas de farinha, eu utilizei 2 colheres de fermento biológico seco, com 2 colheres de açúcar e com 300 ml de água, certo? Água morna? Água morna, sempre porque isso vai fazer com que o pão cresça. Sim, então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sal aqui, vamos misturar o sal aqui, vamos tirar devagarinho. Os meninos fizeram muito bem. Vamos colocar mais um pouco de açúcar, além daquilo que ele tem, ok? Vamos colocar o óleo, nós optamos por um azeite de oliva, para melhorar a qualidade desse pão, já que vamos fazer com farinha branca. Por que a gente vai fazer esse pão, Bebeto? Esse pão branco? Porque nós queremos fazer o pão, claro que nós estamos implementando, estamos agregando, mas o pão que tem história, de fato, era pão com farinha e azeitona. E o azeitonas azeite de oliva e ervas. Ali, né? E também era nos gregos, né? Então, esse pão, é como se fosse um símbolo que nós temos do tempo dos romanos, que comiam, era pão com azeitonas e ervas. Nós vamos incrementar um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de tomate, de queijo, e vamos colocar orégano também, tá bem? Então, vamos lá. Nós vamos derramar aqui. Existem algumas ferramentas que eu utilizo, eu vou utilizar a mão, tá, gente? Eu vou agregando essa água, vou utilizando dessa forma. Se vocês tiverem uma superfície como essa, fica muito fácil fazer o pão. Antes, né? Com álcool bem... O pessoal já fez, né, pessoal? Isso. Vou fazendo isso, vou colocando aqui, vou agregando a farinha. De fato, existem, para quem é profissional, existem... máquinas? Não, eu posso... uma coisa que eu posso fazer em máquina também, o pão. Mas eu acho que o pão amassado, à mão, ele tem... Meter a mão na massa. Meter a mão na massa, tá? E até acho que isso aí é até uma atividade relaxante. Fazer esse pão. Olhem, vejam bem. Vou mexendo devagarinho. Vou agregando farinha. Pessoal, é muito simples, muito simples. Pessoal, e vai despejando o fermento aos poucos, né? Vou despejando o fermento aos poucos. Olhem aqui. É muito mais fácil eu colocar dentro de um recipiente e fazer, tá? Mas a forma correta seria essa aqui. Então, vamos lá, gente, por realmente colocar a mão na massa. Ok? Gente, eu tenho que tomar cuidado se essa massa aqui, se eu precisar de mais água, tá? Que eu vou precisar, porque não deu a quantidade de água necessária, tá? Eu vou agregar mais água. Espero que eu ache a água adequada. O pessoal já deixou a água aqui, ok? Mas dá muita bagunça. Não dá bagunça não, gente. Vagarosamente, eu vou amassando esse pão, vou agregando essa farinha, mais água. Pessoal, exatamente, eu coloco 300 ml de água, certo? Para 600 gramas de farinha de trigo, coloco 300 ml de água no fermento e coloco mais 200 ml de água. E depois vai agregando a água conforme a necessidade da Conforme a massa, necessidade. Né? Isso aqui, gente, é extremamente bom fazer. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para os pais, para as mães, tragam seus filhos para fazer o pão junto, para aprenderem, já que o pão é o pão da vida, né? Não é o sal da vida, como nós temos alguns autores que colocam o pão e o sal. De fato, Bebeto, o primeiro pão era feito só com farinha e água. Farinha e água. Farinha e água. Ó, gente, já estou dando forma. Lembrem-se, quanto mais eu amassar esse pão, melhor ele ficará. E depois ele tem que descansar, né, Tereza? Ele tem que descansar. É para o fermento poder fermento de né? novo, porque quando eu falo em fermento, pessoal, vou tirar. Ainda bem que a gente higienizou as mãos também, né, Bebeto?
Quando eu falo em fermento biológico, esse fermento biológico, o que eu vou ter? Eu vou ter as bactérias, tá? Então, elas vão agir porque elas vão consumir o açúcar numa temperatura boa e eu vou ter esse pão, essa massa de pão bem feita. Gente, eu posso fazer esse pão com farinha integral também, tá? Qual é a diferença da integral para a farinha essa branca mais refinada? A farinha integral eu vou ter um valor nutricional melhor. O que eu vou ter em relação à farinha integral? A farinha integral eu vou ter mais proteína, eu vou ter mais ferro. Lembrar que a farinha brasileira, Bebeto, tem uma legislação bem importante onde se coloca que a partir do ano de 2002, no Brasil, há uma obrigatoriedade de se usar ácido fólico na farinha branca e ferro. 4,2 miligramas de ferro por 100 gramas e 150 microgramas de ácido fólico. Isso para melhorar a qualidade nutricional da farinha. O que a gente vê aí em muitas padarias com o pão nosso de cada dia é o tal do bromato, né? Para crescer apenas. Para crescer, aí fica aquela pão que é cheiroso, gostoso, mas é por acaso que a gente morde, não tem nada por dentro. Ó, pessoal, aqui faltou um pouquinho de farinha, pessoal. Eu vou pegar até uma farinha integral que eu tenho à mão aqui. Já que a gente estava falando da farinha integral, na hora de fazer a massa, a diferença da integral para a farinha essa mais conhecida, mais refinada? Que cuidado a gente precisa ter? Tem que botar mais fermento? Colocar um pouquinho mais de fermento, mas não mais açúcar. Tá, porque demora um pouco mais para dar liga. Sim, também, né? Com certeza. Pessoal, eu preciso de um pouco de farinha branca. Farinha branca, por favor, William. Ó, gente, a massa fica extremamente lisa. Olhem só, que maravilha. Maleável. Quanto mais eu amassar, mais rápido vai crescer. Eu vou deixar essa massa aqui, Bebeto, se eu deixar 15 minutos, já está boa. Ó, vocês vejam bem, ó, nem a farinha precisa. E aí tu vais colocar esses aqui depois, na hora de assar? Eu já vou fazer, Bebeto, vou fazer direto, mas primeiro eu deixo... Obrigada, William. Primeiro eu vou deixar, Bebeto, já vou fazer direto, mas só para explicar. Eu deixo 15 minutos essa farinha, essa massa... Descansando. Descansando. Enquanto isso, já aquece o forno? Aquece o forno a 180 graus. Os fornos... elétricos? Pode ser forno elétrico ou forno a gás. Mas os fornos industriais ou fornos de padaria, que fazem pães de fato, eles usam vapor. Eles colocam vapor. Olhem, gente, a massa como ficou. Ficou extremamente lisa. Minha mãe me ensinou que eu deveria deixar essa massa cheia de bolhas. Ela estaria boa assim, tá? Porque hoje o que eu tenho? Além de ter isso aqui, hoje as pessoas estão fazendo pão em máquinas. Elas jogam todas as coisas e colocam dentro da máquina, o que facilita de fato. Eu penso que nada melhor do que colocar a mão na massa. Tá? Então eu vou só colocar para vocês aqui, vou fazer esse pão rapidinho. Vou pedir ajuda aqui para o pessoal, para eles virem aqui. Qual o pessoal, William? Pode ser. Nós vamos misturar todos esses elementos aqui e vamos rechear o pão. Voltando às antigas tradições, né? Então, isso aqui pode ser tranquilamente... Então, aqui a gente tem o tomate, o queijo ralado, a azeitona e orégano. Somente isso. Gente, vejam bem, eu continuo amassando. E essa massa continua... Gente, ela está extremamente lisa. Olhem. Agora eu vou pegar o pão. Claro que eu vou fazer semelhante, né? Simplesmente vou fazer isso aqui. Abre. Vou forrar. Colocar um pouquinho. Se eu quiser colocar pimenta, veja bem, a gente não colocou sal. A gente não colocou sal. Se eu quiser melhorar a qualidade desse pão ainda, o que eu vou fazer? Pode colocar aqui, William. Melhorar a qualidade desse pão, eu posso
pincelar com um ovo batido. Com um ovo batido. E por cima pode colocar ou gergelim. Ou uma linhaça, ou um gergelim. Um gergelim, uma papoula. Melhora a qualidade desse pão, tá? Eu vou deixar aqui para o William ir fazendo para a gente, né? Certo? Então, esse pão está pronto, tá? Então, eu deixo esse pão descansando 15 minutos, volto, faço as porções, como eu fiz aqui, coloquei isso aqui, coloco ali dentro. E coloca no forno já aquecido. Gente, 20 minutos, 180 graus, mais 10 minutos, 220, o pão está pronto. Tá, então Tá já liguem o forno para nós lá, por favor, para a gente ver depois o deixar, resultado final. Vou deixar aqui. O William já vai fazendo para nós o pão, né, William? Exatamente. Então, enquanto o William prepara ali, faz os nossos pãezinhos e a gente já liga o forno lá, a Caroline Dota vai ligar o forno para nós, enquanto a Tereza está lavando as mãos ali, porque ela enfiou a mão na massa hoje. O programa de hoje, Coma Bem, é o pão nosso de cada dia. Daqui a pouco vocês vão ver rolar aí as feiras livres da semana. E voltamos com o Coma Bem no próximo bloco. Um abraço e até daqui a pouco. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Coma Bem. Hoje é o pão nosso de cada dia. No primeiro bloco, a Tereza Cristina, minha colega aqui do curso de nutrição, preparou um pão que é este aqui, né, Tereza? Na verdade, nós temos o pão foi feito com farinha normal, com farinha branca e com uma série de coberturas aqui. Daqui a pouco a gente vai cortar e vai provar. E este pão aqui, qual é, Tereza? Esse é um pão branco, como era o pão, de fato, que os romanos comiam com farinha, né? E ele é recheado com azeitonas. Com azeitona. Simplesmente. E foi feito nessa forminha aqui, né? Foi feito nessa forminha. A gente faz o formato, aliás, tem o formato de brioche, Esse aqui é o formato de brioche francês, este aqui... Isso aqui, gente... É a massa enrolada. É, né? uma massa enrolada. Eu vou colocar para vocês que isso aqui, quando eu era criança, a gente comia na padaria lá perto da escola. Não custava muito, mas a gente chamava, era um nome em alemão, é Schneck. Eu não sei o que significa, mas era uma delícia. E quando a gente faz isso, vem toda a memória e o sabor e o aroma. A mesma massa eu utilizei, apenas coloquei o ovo em cima, o ovo em cima e coloquei açúcar. Isso aqui a gente pode usar para as crianças fazer forma de bichos e animais. Então é muito simples de fazer pão. E esse bonitão aqui? Esse pão é feito com pão integral, com farinha integral, que nós fizemos também, né? E a gente recheou somente com sementes dentro. Então é um pão, se eu for olhar para esse pão, é um pão com um valor nutricional fantástico. É uma refeição completa. É uma refeição completa. Comer 2 fatias desse pão. Falando em valor nutricional, vamos voltar a falar das farinhas, que é a base de tudo, né? A gente tem então a farinha branca, a farinha integral e tem outros tipos também, né? Tem a farinha de centeio, tem a farinha a gente chama fécula de batata, a cevada tem que ser a cevada dourada.
Tem de milho, fubá. Tem o de fubá. Só que o fubá, a cevada, o centeio, a sêmula ela é um tipo de farinha diferenciado. Ela tem extensibilidade, então é boa para fazer massa. Uma massa da fazer tapioca, massa, né? Então, todas essas outras farinhas que o Bebeto citou, o milho, o centeio, a cevada, a aveia, aliás, aveia, de novo falando em aveia, a farinha de aveia eu diria, a farinha ou o farelo de aveia ou a aveia é o mais completo dos cereais. Quando eu vou falar em valor nutricional, é o mais completo dos cereais. E a farinha de mandioca deve fazer alguma coisa além da farofa? Eu não diria farinha de mandioca. A farinha de mandioca não pode ser utilizada para fazer a fécula. O que é a fécula? As pessoas utilizam para fazer a tapioca, porque ela é uma farinha fina e pode ser, ela tem uma capacidade de reter muita água. Por isso que ela dá aquela consistência cremosa, quase gelatinosa. Tá? Então, mesmo se eu quiser fazer... Aliás, eu coloquei para você anteriormente que saiu um movimento no Brasil onde se colocaria 15% de fécula de mandioca na farinha de trigo, mas não vingou, não evoluiu em relação à produção. E eu acho que seria ideal, porque o nosso país produz muita mandioca, né? Então, a farinha de centeio, a farinha de milho, a farinha de aveia, a farinha de cevada precisam da farinha branca ou da farinha integral por causa do glúten, para que tenha essa extensibilidade, para dar liga. Tá? Então, tomar cuidado. A gente pode fazer pão sem glúten, daí eu vou buscar uma farinha sem glúten. Aí tem outras formas de preparar. Nós preparamos um pão simples, um pão que tem uma qualidade nutricional. Nós fizemos um pão branco e nós podemos fazer esse mesmo pão branco com farinha integral. Aí eu vou enriquecer isso com algumas sementes. Normalmente o pão ele precisa todo aquele tempo para crescer, a massa para descansar, então dá para se fazer outra coisa enquanto a massa está descansando. O bom de se fazer pão, gente, é que você pode fazer o pão e fazer outra coisa. Vai tomar banho, vai lá, vai ler um verso, vai cantar, vai fazer alguma coisa. Dá para a gente esperar, porque entre eu amassar o pão, eu tenho mais 15 a 20 minutos e depois o pão leva em torno de 20 a 30 minutos no forno. Então, eu digo que é uma alegria fazer pão, porque o pão é vida, né? O pão representa a vida. Mas também existe uma outra opção para aquelas pessoas mais apressadas, que não dão o tempo para as coisas acontecerem, que é o que tu tens aqui, o nosso pão diminuto. Não é diminuto de pequeno, né? É um pão diminuto e eu vou colocar para vocês. Ele é extremamente, digamos assim, adequado para quem está fazendo atividade física, para quem tem uma função intestinal não muito adequada, porque vai somente farelo de aveia, que a Caroline trouxe para a gente hoje, farelo de aveia, clara de ovo, iogurte e fermento químico. Nada além disso. Faz no micro-ondas, gente, em torno de 3 a 4 minutos está pronto. Vamos lá, então, eu não tenho pão, eu posso fazer dessa forma. Eu vou fazer para vocês aqui, gente. É muito fácil. Eu vou colocar o iogurte, 2 colheres cheias de iogurte natural, desnatado, para melhorar a qualidade nutricional, né? E lembre-se, além da qualidade nutricional, eu tenho um valor proteico muito grande. Por quê? Porque eu tenho clara de ovo. Aí vai uma clara ou duas? Uma clara de ovo apenas. Tá? Eu vou colocar o farelo de aveia. Pode-se colocar aveia também, tá? Vou colocar o farelo de aveia. E, se quiser, colocar sal, mas não há necessidade. Eu não vou colocar no nosso porque não precisa. O fermento químico, 1 colher de café. O químico é diferente do biológico, ele não precisa necessariamente ir para água morna, né? Ele já vai direto. Não, diretamente. Sempre colocar no final, né? É aquele que eu faço, Bebeto, é aquele que eu faço o bolo. Certo? Olhem, gente, olhem só a consistência. E o fermento coloca sempre no final, né? Não mistura. Simplesmente, olhem só. Ó, tá pronto. Tá Agora pronto. vai o fermento. Agora eu coloco o fermento químico, 1 colher de café. E o que nós vamos fazer aqui hoje, vamos fazer diferente. Nós vamos colocar o orégano, por favor. Eu posso colocar orégano, gente.
Vamos colocar um pouquinho de orégano. Se vocês não quiserem, não precisa, porque vocês podem colocar um queijo depois de pronto. Vou colocar orégano. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um pouquinho de linhaça moída. Tá? Que não está na receita, mas depois a gente coloca na receita para vocês. Então, quando eu faço isso, eu agrego valor nutricional a esse pão. Ok? Ó, está pronto. Lembrem-se, eu não coloquei sal. Vou colocar aqui. E ele vai crescer. Ele não cresce muito, Bebeto, porque o assar dele é extremamente rápido, mas ele vai ficar com uma consistência bem aerada. E a potência máxima daí do micro? É a potência máxima do micro-ondas, 3 minutos. Beleza. Por favor, William. William, por favor, leva lá no micro. O Daniel vai te acompanhar com a nossa câmera 2, porque esse programa fino aqui temos 2 câmeras, né? Agora continuamos com essa aqui. Então ai, não tenho pão em casa. Eu não vou recorrer a comer biscoito, a comer doce. Faz um pão desses. E esse pão, a propriedade que ele tem, a propriedade nutricional dele é fantástica, porque eu posso fazer algumas misturas. Tá? Tem pessoas que colocam azeite, só que o azeite eu vou esquentar, então eu coloco o azeite posteriormente. Eu posso reparti-lo em 2, colocar um pedaço de queijo, ou colocar um tomate, e pronto, está pronto. E uma questão desse pão que também é bem importante colocar é esse pão, eu digo pão diminuto, né? Ele vai saciar muito por ter uma quantidade grande de proteína e ter uma quantidade grande de fibras também. Então é uma facilidade, em vez de nós fazermos... Esse pão nós sabemos que demora, para fazer um pão, entre você começar a fazer e você poder comê-lo, quente, é claro, é 1h30, não menos do que isso. E ao que nosso programa se propõe, nós, além de fazermos esse pão que demora 1h30, que nós preparamos com antecedência, nós temos esse pão diminuto, tá? Que dá para ser feito no tempo do programa e que vai ficar extremamente bom. E todos esses produtos são fáceis de encontrar hoje em Santa Maria e na região, né? Todos, gente. Os tipos de farinha, todos estão à disposição no mercado. É só procurar com calma, né? Que às vezes a gente passa correndo pelas gôndolas, pelas gôndolas e não se dá conta, né? Mas quando a gente vai especificamente procurar, eu, por exemplo, procurar farinha integral e farinha de aveia, tá lá. Qualquer supermercado de perto Todos de casa os supermercados, tem. não necessariamente as lojas de produtos especializados. Nas especializadas você sempre vai encontrar. Sim. E, aliás, nós temos boas lojas em Santa Maria que vendem produtos de ótima qualidade. Então, esse pão com farelo de aveia, esse pão diminuto, além de colocar linhaça, nós podemos colocar gergelim, nós podemos colocar semente de abóbora, que a gente já trabalhou. Então, eu vou agregar um valor nutricional melhor ainda para esse pão. Mas cuidar com o pão, hein, gente? O pão não deve ser comido muitas vezes ao dia, tá? Então, eu vou comer 2 fatias de pão pela manhã, tá? E mais uma fatia de pão à noite, porque lembrar que pão é calórico também, tá? Pensar que a farinha é calórica e dependendo se for farinha branca, que tem um índice glicêmico mais alto, mais tá? calórico. E vou criar barriga comendo pão, né? Então, comer pouco pão. E como o pão é um alimento que está presente na mesa de todos, de todos os povos. De todos os povos, o que não acontecia, até a gente estava dando uma olhada na história, a Suécia, a Alemanha, até o Império Romano não chegar até lá, eles não tinham pão. E daí eles começaram também com o hábito do pão. Só que depois não tinham trigo e utilizaram o quê? Outros tipos, a cevada, o centeio, para isso. Inclusive tem um pão preto que é feito com cerveja, né? Eu posso agregar qualquer fermento do pão. Outra questão que nós acabamos de lembrar agora, né, gente? Que bom que a memória nos ajuda. Eu posso fazer pão a partir do próprio pão. Usar um pedaço de pão, deixar fermentando para o dia seguinte e fazer. E foi dessa forma que evoluiu a questão da fermentação. Tá? Foi dessa forma que evoluiu. Então, o que eu tenho que fazer em relação à fermentação? É só comprar ou compro um fermento biológico. Obrigada. Gente, que maravilha. Olha o pão aqui. Gente, que maravilha. Vou colocar aqui dentro para vocês verem. Tá? Cuidado que está quente, Tereza.
Vamos lá que o programa já está acabando, só para vocês verem o pão feito em 3 minutos. Tira aí, Tereza. Ops. Um pouquinho, grudou um pouquinho. Aí, faltou. Virou. Olha o pãozinho, tá na hora de pãozinho. cair. Solta desse lado de cá também. Pronto. Isso, agora vai. Deu. Agora ele vai. Isso, tu pode puxar. Aí. Fica quase como uma tortinha, né? Isso. E E aí, o fofo. que eu posso fazer, Bebeto? Eu posso repartir esse pão, colocar queijo no meio e comê-lo, tá? A gente vai só mostrar para vocês como ficou esse pão aqui, que é recheado com Azeitona. azeitona, que é o pão de fato que a gente tem na história, que foram os primeiros pão de pães, né? azeitona, beleza. E esse aqui, gente, dê uma olhadinha, isso aqui não é queimado, não. Isso aqui é semente de uva Então, que a vamos lá, gente que a gente já colocou. está no finalzinho do programa, agora vamos Opa. fazer todo mundo provar. Vamos lá, pessoal. Este foi o Coma Bem de hoje, tratando do pão nosso de cada dia. Fizemos um pão de minuto, que na verdade levou 3 minutos, e esse pão aqui que levou um pouco mais de tempo. Mas a receita também está disponível para vocês. Nos acompanha aqui no canal 15 da NET e também no TV Unifra Online /Coma Bem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, vamos lá, pessoal. vamos provar.